Oi, gente! Hoje eu, Roberta Faria, mais a Ana Júlia Martins, a Beatriz Fonseca, a Luísa Ventura e o Jean Araújo vamos falar sobre o microscópio eletrônico de varredura. Antes de começarmos a falar sobre o assunto central do vídeo, vamos falar brevemente sobre por que e como o tema de problemas e fenômenos na visão foram tratados ao longo da história. Inicialmente, no século IV a.C., Aristóteles observou a diferença entre os míopes e os hipermetrópes, e assim concluiu que algumas pessoas não viam objetos à distância. Vários séculos depois disso, em 1604, o médico Johannes Kepler utilizou o termo miopia durante seus estudos sobre o assunto, tornando-se a primeira pessoa a usar esse termo. E apenas alguns anos depois, em 1632, Volpus Fortunatus iniciou estudos sobre a miopia e, ao examinar o olho míope, concluiu que a miopia deriva do alongamento do diâmetro ocular. Mas afinal, o que causa os problemas de visão? Nós só conseguimos enxergar os objetos de modo nítido porque a imagem deles é formada sobre a retina. Porém, existem alguns casos em que essa imagem não é formada exatamente sobre ela, originando o que chamamos de problemas de visão. As causas podem ser variadas, como a má formação ocular, idade e os fatores externos, como traumas ou exposição em excesso a agentes químicos e ou físicos. Agora que o histórico já foi estabelecido, podemos voltar para o foco principal do vídeo, as lentes do microscópio eletrônico de varredura. Mas afinal, o que são esses microscópios eletrônicos de varredura? Esse é um tipo de microscópio eletrônico capaz de produzir imagens de alta resolução, que devido à maneira como são produzidas, têm a aparência tridimensional. Além disso, é válido destacar que eles também podem ser chamados de microscópio eletrônico de varrimento ou também de MEV. Esses atributos são úteis para avaliar a estrutura superficial da amostra. Além de avaliar os aspectos topográficos, essa técnica ajuda a verificar a composição e outras características do material presente na amostra. Agora que já entendemos essa etapa, surge uma nova dúvida. Como é possível visualizar essa imagem dessa forma? Para solucionar essa questão, precisamos ver todos os componentes desse microscópio. O MEV, convencionalmente, é formado pela coluna óptico-eletrônica, composta pelo canhão de elétrons e o sistema de lente. Além desses, existem o sistema de vácuo, uma câmara de amostra e os sistemas de detectores. Tudo isso pode ser observado na imagem à esquerda. E caso não tenha ficado claro, pause o vídeo e observe a imagem com mais atenção. A partir disso, podemos concluir que é possível visualizar as imagens da amostra tridimensionalmente e com tanta qualidade, graças a todos os componentes presentes nesse microscópio. Mas os principais responsáveis por isso são os canhões de elétron e o conjunto de lentes. Então, para deixar ainda mais claro, vamos falar do canhão de elétrons. O canhão de elétrons permite e acelera o feixe de elétrons que atinge a amostra. Esse feixe gera um bom sinal. Para chegar à amostra, esses elétrons passam por um conjunto de lentes condensadoras. As duas primeiras concentram o feixe eletrônico o máximo possível, e a última, chamada de objetiva, atua reduzindo as aberrações esféricas. Mas afinal, o que são essas lentes? As lentes eletromagnéticas consistem em um cilindro de ferro com um orifício central por onde passa o feixe de elétron. No interior da bobina, existem várias bobinas de cobre que circulam com uma forte corrente elétrica quando o MEV está em atividade. Essa configuração cria um campo magnético no interior do canal, que é responsável pela magnificação do feixe. Além disso, esses conjuntos de lentes magnéticas são classificados como convergentes. E isso se deve pela concentração dos feixes de elétrons no centro da lente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido o conteúdo com bastante clareza. Muito obrigada pela atenção e tchau!